E aí, meus amigos e haters, está começando mais um vídeo aqui nesse canal. Esse é o canal que você entra hoje e sai hoje mesmo, porque aqui eu falo aquilo que você precisa ouvir e não aquilo que você quer ouvir. Bom, dando seguimento aí ao vídeo anterior, né, ao assunto, se você não viu o vídeo anterior, é de extrema importância que você assista para você entender a continuação que vai ser esse vídeo aqui. No vídeo anterior eu falei da minha experiência saindo do meio religioso, como que foi, aonde que eu tive ali o start para me poder sair, como foi esse processo de sair desse meio religioso para conhecer o verdadeiro evangelho, né, o verdadeiro caminho, né, o evangelho puro e simples, sem dogmas, sem religiosidades, sem aquele peso que a religião traz, né, sem aquele fardo, aquele jugo que o homem coloca sobre outro homem, né? Então, eu contei mais ou menos como é esse processo e eu terminei falando sobre a salvação. O que fazer para ser salvo? Eu disse, eu vou dar só uma pincelada, que a religião diz que para você ser salvo você tem que fazer um monte de coisa. Você tem que fazer a obra, você tem que ir na praça, você tem que ir nos cultos, você tem que fazer isso, fazer aquilo, tem que dar o dízimo, tem que dar oferta, lá, lá, lá. Eles inventam um monte de coisa que você tem que fazer para ser salvo ou para justificar o que foi feito por você na cruz. Então eles colocam aquele monte de tarefas eclesiásticas para ser feito para compensar aquilo que Jesus fez. E eu disse que não precisa de compensação nenhuma. Não precisa de nenhum esforço meu ou seu para alcançar a salvação, né? Para no último dia ser salvo, visto que Jesus já fez isso. E eu terminei dizendo que para você ser salvo, você precisa fazer apenas uma coisa. E eu vou continuar nesse vídeo agora, falando sobre isso, tá certo? Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, que fala sobre salvação, que está sendo pressionada, que está sendo oprimida pelo sistema a fazer alguma coisa para ser salvo, para alcançar a salvação, que se não fizer, não vai para o céu, mande esse vídeo para ela, beleza? E se isso é com você, então preste atenção e compartilhe para outras pessoas, tá certo? Jadson, o que é preciso eu fazer para alcançar a salvação? É simples. Você não precisa fazer nada. É isso mesmo. Nada, nada. Não precisa fazer nada. Porque aquilo que deveria ser feito já foi feito. E quem fez não foi o seu pai, não foi a sua mãe, não foi o seu pastor, não foi o seu bispo. Quem fez foi Jesus, lá na cruz do Calvário. Ele disse: está pago, está consumado, está feito. Todo escrito de dívida que havia contra a sua vida, contra a minha vida, para que nós pudéssemos pagar com a nossa vida, foi pago na cruz. Então a gente não precisa fazer mais nada. Quando você precisa limpar a casa e vem a sua mãe, seu irmão, seu tio, sua tia e limpa, você precisa fazer mais o quê? No que diz respeito à casa, não precisa fazer mais nada. Só sentar na cadeira e desfrutar da casa limpa. Já está, mas e aí? É só isso? E quando a casa está limpa, o que é que você faz para ela continuar limpa? Você joga um pote de Nutella no chão? Você deixa a janela aberta para entrar um monte de poeira? Você solta o cachorro dentro de casa e fala caga tudo e mija tudo? É assim que você mantém a casa limpa? Não. Você preserva a casa limpa. Com alguns hábitos e com algumas atitudes para manter a casa limpa. Eu sei muito bem o que é isso. Quando minha mãe limpava a casa, olha, não faz isso, não faz aquilo. Olha, porque eu acabei de limpar. Olha que não sei o que. Não entra com esse chinelo. E que não sei o que. Agora mesmo voltei da casa da minha mãe, entrei com o chinelo lá, dentro da casa dela, acabou de limpar. Ela virou um trem, esse chinelo sujo. Por quê? Para preservar limpo. Então, nós, que é a salvação, o tema, o que a gente faz para ser salvo? Nada. Mas o que a gente faz com a salvação? Aqui está o X da questão. O que a gente faz com a salvação? A gente desenvolve a salvação. Aquele que é salvo, ele desenvolve a salvação. Jadson, mas tem como você perder a salvação? Não. Impossível perder a salvação. Licença. Tá um pouco calor aqui, tô de frente para a janela, mas tá quente. Tem como perder a salvação? Não. Na religião eles dizem, você vai perder a salvação se você fizer isso, você que não existe perder a salvação. O que eu posso fazer é rejeitar. Eu posso rejeitar a salvação. Agora, perder, não.
vou perder uma coisa que eu não achei? Eu não achei nada, me foi dado. De graça, me foi dado. Jesus me deu a salvação. Como é que eu vou perder uma coisa que eu não achei? Não tem como. Você não perde a salvação. Você rejeita com as suas próprias mãos, com a sua própria consciência. Você rejeita a salvação, dizendo eu não quero a salvação. E isso não é com atitudes tipo, fazendo isso, fazendo aquilo, indo para cá, indo para lá. Não, é muito mais do que isso. A salvação, o evangelho é muito mais do que tomar uma cerveja, uma cachaça, assistir o BBB, ir pra fazenda, assistir a fazenda, jogar bola, vestir a roupa tal, usar o cabelo método tal, cortar o cabelo de tal modo. É muito mais do que isso. Entendeu? Então, uma pessoa me ligando aqui, esqueci de desligar aqui, deixar no modo avião, tem gente me ligando. É o inimigo. Então assim, a salvação você não perde. Você pode rejeitar. Não existe aquele que perdeu porque tropeçou, vai perder a salvação. Mentira da religião, eu estou mentindo para você. Você não perde a salvação. Se você adulterar, você não perde a salvação porque você adulterou. Você pecou, você cometeu um pecado, mas você não perde a salvação. Você vai se arrepender, você vai pedir perdão e vai continuar a sua história, a sua jornada. Você traiu a sua mulher te traiu, você não perde a salvação por causa disso. Você vai se arrepender, você vai pedir perdão à sua mulher, ao seu esposo, vai pedir perdão a Cristo e vai seguir a caminhada. Não estou dizendo que o seu marido, a sua mulher vai continuar com você, aí é outra história. Aí é de cada um. Mas a sua parte é seguir a caminhada. Isso não faz ninguém perder a salvação. Já isso quer dizer que eu posso fazer isso aí? Pelo amor de Deus, né? Se você não tiver Bíblia em casa, eu vou ter que dizer o que você tem que fazer ou não fazer. Eu saí da religião por causa disso. Porque eles queriam dizer o que eu devo fazer ou não fazer. Irmão, você faz o que você quiser. Você só tem que lidar com a sua consciência depois. Mas pela palavra, pelo evangelho, é óbvio que não. Mas estamos falando de salvação. Todo mundo tem medo. Nossa, eu xinguei, eu fiz tal coisa, vou perder a salvação. Jesus voltar amanhã, eu perco a salvação. Deixa de ser idiota. Você tá tão entranhado nessa religiosidade que você tá imbecilizado, igual a religião deixa as pessoas mesmo. Eles fazem você ficar com medo, temeroso para te prender e você fazer o que eles querem. Mas enfim, o que eu devo fazer para desenvolver a salvação? Primeiro tema, o que eu preciso para ser salvo? Fazer para ser salvo? Nada, já foi feito. O que eu faço com a salvação? A mesma coisa quando a sua casa está limpa. Você preserva a sua casa limpa, a salvação você desenvolve. Porque quem tem a salvação, ele não retém e fica ali, não. Ele desenvolve a salvação. Não um dos requisitos, mas como eu posso dizer, uma das características que você sabe que alguém abraçou a salvação e não a pessoa que rejeitou, é aquela que desenvolve. Lembra daquela passagem dos talentos? O Senhor saiu, granjeou 1 talento para um, 2 talentos para outro, 3 talentos para outro. E cada um multiplicou os talentos que lhe foram lhe dados. Menos o que tinha um, esse enterrou. Ou seja, ele não desenvolveu. Ele enterrou, ele deixou ali. Ele foi mesquinho, ele não quis dividir, não é dividir, ele não quis pegar aquilo ali e desenvolver, e ampliar, e melhorar, e granjear. Não, ele enterrou. O erro está aí. Você enterra a sua salvação, você está falando para Jesus, tudo bem, já está aqui, está comigo, e é isso daí. Eu não vou ser generoso para quem ainda não entendeu o que é a salvação. Então, o grande lance é a gente tem que desenvolver. Como a gente desenvolve? Agora. Vou ler aqui para você Filipenses 2. Paulo escreveu essa carta aos Filipenses a partir do capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui ele já está explicando como desenvolver a salvação. Já está falando da união, já está falando de todos no mesmo caminho. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. 5, versículo 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, ou seja, ele já está apontando para Jesus. Olha, imite ele nesse seguinte sentido. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, ou seja, Jesus sendo igual a Deus, porque ele é filho de Deus, ele é igual a Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora começa, de fato, o desenvolvimento da salvação. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua, ou seja, Deus é quem ativa. É Deus quem dá esse comichão de desenvolver a salvação em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade, a vontade de Deus. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, como pontos de luz, como vagalumes nesse mundo cheio de trevas e de imundície, preservando a palavra da vida. A palavra de quem? É a palavra de Jesus, do Evangelho, não a palavra do seu pastor, não a palavra do seu bispo, não a palavra do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, não a narrativa dele, não o partidarismo dele, mas a palavra da vida, a palavra do verdadeiro Evangelho, a palavra de Jesus Cristo, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, de que nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Bom, Paulo aqui deu um indício de como desenvolver a salvação. Primeiro, na união. Primeiro, se unindo, não dividindo. Aquilo que divide não é desenvolvimento do Evangelho. Então, já começa o seguinte. Se você divide com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, por política, porque um é partido A, outro é partido B, porque um gosta de amarelo, outro gosta de vermelho, porque um gosta de planta, o outro gosta de asfalto, e você se divide, você já não está desenvolvendo o Evangelho. Se você diz cristão e você pratica a acepção de pessoas e você pratica a divisão por diferentes gostos, diferentes modos de pensar, diferentes modos de agir, claro, que estão dentro da ética, obviamente, você já não está desenvolvendo o Evangelho. Então Paulo ele já começa aqui, olha, na união. Univos, ou não sei se existe essa palavra ou essa colocação, mas sejam unidos. Depois ele começa de fato dizendo o seguinte, ó, para a gente desenvolver a salvação,
Você não precisa ir 6, 7 dias por semana no culto. Não para desenvolver a salvação. Você pode ir para adoração, você pode ir para reunir com os irmãos, você pode ir para para conversar, para bater papo, para rever. Você pode ir para uma série de coisas. Para desenvolvimento da salvação, não necessariamente. Você não precisa fazer o jejum de Daniel, você não precisa estar no discipulado, você não precisa estar no monte, você não precisa estar na campanha das 3 da manhã. Não, nada disso é para desenvolvimento da salvação. O desenvolvimento da salvação é na vida. É indo, é caminhando. O desenvolvimento da salvação é no próximo. Eu só consigo desenvolver a minha salvação no próximo, no outro. Então como eu desenvolvo a salvação? É em amor, em graça, em misericórdia, em domínio próprio, perdoando, amando. Assim eu consigo desenvolver a salvação. Porque se eu digo que eu sou salvo em Cristo, mas eu não perdoo, eu não tenho misericórdia do meu irmão, eu não me compadeço dele, eu não tenho empatia por ele, pelo momento dele, pelo problema dele, pelo que ele passa, pelo que ele sofre, e eu me falo que eu sou cristão, alguma coisa está errada. Então, para eu desenvolver a salvação, eu preciso pegar todas essas qualidades, que é a qualidade de Cristo, incorporar em mim e desenvolver durante a minha caminhada. Tem gente que quer desenvolver a salvação dentro da igreja. Desculpa, amigo, você não está desenvolvendo a salvação. Porque você está dentro da igreja e falar que ama e que isso e que... Quer dizer, ali que é difícil mesmo, né? Ali que é complicado. Porque o que eu tô vendo dentro das denominações é muita contenda, muita dissensão, muita divisão, um querendo puxar o tapete do outro, pastor querendo tomar o lugar do outro, bispo querendo tomar o lugar do outro, o presbítero que quer virar evangelista, aí puxa o tapete de outro que tá competindo com ele a vaga de evangelista. Então é o que eu mais estou vendo hoje dentro das denominações. Não é que só tem isso, mas o que eu mais estou vendo é isso. E isso é desenvolver a salvação? Desenvolver a salvação é virar a outra face. Mas para você virar a outra face, você primeiro tem que tomar nessa aqui. Você só consegue virar a outra face quando você leva um tapa na face oposta. Então como é que eu vou saber se você está desenvolvendo a salvação? Ou Cristo vai saber que você está desenvolvendo a salvação se você não vira a outra face? Pelo contrário, você devolve na mesma moeda. Ah, Jadson, mas o que fizeram comigo foi algo muito sujo. Olha, eu, Jadson, tenho propriedade para falar de coisas sujas que foram feitas contra mim. E eu perdoei. Eu aprendi na prática. O desenvolvimento da salvação não é na teoria, não é lendo aqui a Bíblia. Não, não é não. O desenvolvimento da salvação é na vida. É quando fazem algo grave contra você. E o que você faz? Sabe a técnica que eu desenvolvi? Quer dizer, pode ser que alguém já tenha feito isso, mas foi o que eu achei para poder desenvolver a salvação. É me perguntar o que Jesus faria. Quando alguém faz algo comigo que a minha carne já fala devolve na mesma moeda, eu paro, respiro e pergunto, o que Jesus faria? É um confronto muito grande. Porque entre o que Jesus faria e o que a minha carne quer que eu faça, há um abismo desse tamanho aqui, ó, que tá aqui, ó, de um lado a outro. É um abismo muito grande. E é nesse momento que você diferencia-se dos demais que se dizem crentes, cristãos, praticantes e tudo mais. Por isso que Jesus disse que naquele grande dia, quando chegar no céu, ele vai olhar para o cidadão que vai listar um monte de coisas que fez em nome de Deus, pregou, evangelizou, batizou, pregou, fez isso, fez aquilo. Jesus vai olhar para ele, Deus vai olhar para ele e falar assim, olha amigão, desculpa, não te conheço. Não faço ideia quem é você. Mas como assim não faz ideia se o cara fez tudo isso em nome de Deus? Porque ele não desenvolveu a salvação. Ele não virou a face. Ele não perdoou.
Ele não alimentou quem teve fome. Ele não vestiu quem estava nu. Ele não ajudou a levantar quem estava caído. Ele não teve empatia por quem errou, por quem tropeçou. Não. Então esse para Deus, ó, não conheço você, porque você não praticou as minhas obras. Jesus deixou um exemplo muito claro ali, que Paulo explicou o seguinte, olha, Jesus sendo igual a Deus, ele não pegou esse título de ser igual a Deus, ele não pegou essa característica de ser igual a Deus para dizer que era igual a Deus, para dar carteirada. A famosa carteirada, olha, eu sou igual a Deus, hein? Me respeitem. Aqui, ó, eu sou igual a Deus. Me respeitem. Falem direito comigo. Façam o que eu estou mandando. Porque eu sou igual a Deus. Eu posso mandar fogo do céu e consumir vocês todos. Eu posso com uma palavra destruir toda essa terra. Então, olha, veja bem. Não. Jesus sendo igual a Deus, ele não usou por direito. A palavra diz por usurpação. O que é usurpar? É usar o direito do outro. É usar o título. É como se fosse um déspota. É pegar algo ali que não lhe cabe necessariamente naquele momento, mas usar. Para Jesus não lhe cabia naquele momento usar o título de ser igual a Deus, porque ele não veio à Terra para ser igual a Deus, ele veio para ser gente. E na continuação do texto fala exatamente isso, que ele não pegou o seu título de ser igual a Deus para agir igual a Deus, não. Ele tirou esse título, jogou para Deus e assumiu a sua forma de gente, andando entre os humanos, sendo um ser humano. Jesus desenvolveu a salvação, porque ele perdoou, ele deu a outra face, ele teve misericórdia, ele teve compaixão, ele teve domínio próprio. Você quer alguém que desenvolveu a salvação mais do que Jesus? E Jesus, na teoria, não precisava desenvolver coisa alguma. Porque ele já era Jesus, ele já era o cara. Quem tem que desenvolver a salvação somos nós, meros mortais, que temos essa condição humana. Só que Jesus, no belo exemplo, ele deixou a sua glória de lado e assumiu a sua forma de gente, de ser humano. Só que as pessoas esquecem. Acho que as pessoas esqueceram que todos nós somos seres humanos e dependemos dessa troca. Cada um quer ter a sua razão, cada um quer ter para si, cada um quer o seu, cada um é o seu primeiro, depois é o do outro, e chora a mãe dele, mas a minha não. Que desenvolvimento da salvação é essa? Jades, quem é você para falar de desenvolvimento de salvação? Olha, eu posso falar muita coisa. Porque nos últimos 5 anos, o que Deus mais me ensinou, nesses últimos 5 anos mais desgraçados da minha vida, foi de desenvolvimento da salvação. Saiba de uma coisa. Para você desenvolver a salvação, você vai ser submetido a situações que vão te obrigar a trabalhar todas essas características de um cristão. O perdão, a empatia, a graça, a misericórdia, o domínio próprio, a mansidão. Eu vejo gente falando assim, Deus, orando, né? Deus, me dê paciência. Aí eu fico rindo. Eu fico rindo porque eu falo assim, tá, que legal. Eu também achava que era assim. Quando eu orava a Deus pedindo paciência, mansidão, domínio próprio, eu achava que quando eu estivesse dormindo, Deus ia vir, pim, pililim, pim, pim, abracadabra, pé de cabra, olha! Acordou mais manso, mais humilde, né? Com domínio próprio. Mentira! Você quer domínio próprio? Deus vai te colocar dentro de uma situação que vai exigir o mais alto grau do seu domínio. E você que vai ter que desenvolver isso. Você quer aprender a perdoar? Se prepare, você vai ser decepcionado. Vão trair você. Vão te apunhalar pelas costas. Vão puxar o seu tapete. E essa é uma forma que Deus usa para você estar numa situação que você tem duas opções. Ou você devolve na mesma moeda, ou você vira a face e perdoa. Quer desenvolver a salvação?
É nesse cenário. Ah, não, já, isso aí fica muito difícil, fica muito complicado. Esse é um papo muito... Ah, não, e o meu ego? E o meu nome? Ah, quer desenvolver a salvação? Quer ser um cristão de excelência? De verdade? É assim que acontece. Ou você pode simplesmente estar dentro de uma religião, seguir as normas deles, que para eles você vai estar, olha, um cristão repreensível. Fulano de tal, um cristão repreensível. É mesmo? É, porque segue todos os nossos padrões. Usa as nossas roupas, penteia o cabelo como a gente pede, faz o que a gente manda. Esse é um crente de qualidade. Padrão religião. Só que no padrão religião não tem o tema desenvolvimento da salvação. Alguém já pregou na sua igreja sobre o desenvolvimento da salvação? Fala pra mim. Pergunta ao seu pastor, faz um teste. Chega pro seu pastor e fala assim, pastor, o que é o desenvolvimento da salvação? Se ele souber te explicar, eu dou uma bala pra você. Em 20 anos de denominação, 25 anos de denominação, juntando tudo, eu nunca vi uma mensagem sobre desenvolvimento da salvação. Não. Sabe por quê? Eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados em você seguir o que eles estão dizendo. As normas e regras e regimentos internos das igrejas deles. É só assim que eles mantêm a segurança de te manter ali na coleirinha. De te manter ali bem, ó, preso. Desenvolvimento da salvação? Não, esse tema não é importante para nós, não. Isso não nos interessa, isso não. Vamos falar aqui superficialmente sobre perdão, sobre graça, amor, misericórdia. Mas aqui, bem aqui superficialmente, nada de aprofundar, nada de mergulhar. Porque senão as igrejas ficam vazias. Ah, mas só que você está querendo ir para uma igreja que não tem confronto. Olha, a sua mensagem não tem confronto. Sabe qual é o confronto que eles falam? De confrontar a roupa que você veste, de confrontar a barba que você tem, de confrontar o cabelo que você está usando, de confrontar o lugar que você está frequentando, de confrontar o programa de TV que você está assistindo. O confronto da mensagem deles, do evangelho deles, é estereótipo. O confronto da mensagem deles, do evangelho que eles pregam, é um confronto exterior, é um confronto plástico. Que para Jesus não vale nada. O confronto que a palavra do verdadeiro evangelho te traz é aqui dentro. Quando você toma um tapa aqui e ao invés de você virar aqui, você faz isso aqui, ó. Pô. Aí vem a palavra do verdadeiro evangelho e te confronta. Ei. Você quer ser igual a Jesus, igual a mim? No caso, Jesus falando, isso aí tá errado. Quantas vezes? Depois que eu comecei a ser submetido à transformação, e quando eu ia devolver na mesma moeda, Jesus deixava. Só que depois que eu fazia, ele vinha e falava assim, oh, ei. E o verdadeiro evangelho que você está aprendendo? É isso que eu faria? Volta lá e vejam o que fizeram comigo e qual foi a minha reação. E ainda você fala que você está desenvolvendo a salvação e seguindo o verdadeiro evangelho? Opa, não tenho nada a ver com isso. Não era isso que eu faria. Portanto, não era isso que você deveria fazer. E eu, meu Deus, é verdade. E acredite, se você usa essas desculpinhas, mas foi ele que começou. Mas eu sou ser humano. Mas é porque, na verdade, eu me deixei... Isso são tudo desculpas esfarrapadas. Jesus não tem compromisso com essas desculpinhas. Isso são muletas que a gente usa para poder não assumir a responsabilidade que nós fomos os errados. A gente sempre culpa alguma coisa. Porque eu sou ser humano. Sou ser humano. Claro. Quantas vezes eu usei isso? Não, eu sou ser humano. Eu erro mesmo. Sou ser humano. Não, mas é porque ela fez isso, então eu não tenho sangue de barata. O problema é seu. Se você não tem sangue de barata, passe a ter. Porque o verdadeiro evangelho
nos transforma de sangue, de sanguíneo, a ter sangue de barata. Não por nós mesmos, não por vanglória, não para dizer que somos bons, mas por Ele. Tudo é por Ele. Tudo é sobre Ele, acerca dEle. Então você quer desenvolver a salvação? Tenha todas essas características. O desenvolvimento da salvação é fora da denominação. O desenvolvimento da salvação é fora da sua igreja. Não é postando na rede social, é caminhando, é fazendo. Você acha que é fácil desenvolver a salvação? Não, não é não. E só assim você é reconhecido como um salvo. Quando alguém olha e fala, caramba, você viu o que fizeram com a fulana de tal? Você viu o que fizeram com o fulano? E olha a reação dele. Ele perdoou. Olha lá, ele está ajudando de novo. Olha lá, ele teve misericórdia, ele contratou de novo aquele cara que roubou ele, meu Deus. É um exemplo. Não estou dizendo que você tenha que fazer isso. Contratar de novo quem te roubou. Olha o que ele está fazendo, ele está... Olha lá, ele está dando a cesta básica de novo para quem pegou a cesta básica semana passada e reclamou da qualidade. É, desenvolver a salvação. Eu conheço pessoas que nunca pisaram dentro das denominações. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E desenvolvem a salvação. Porque a salvação não tem a ver com a religião. Não tem a ver com a denominação. Não tem a ver com ouvir sobre Jesus. Tem a ver com fazer o que Jesus ensinou. Tem pessoas que nunca vão ouvir falar de Jesus. Tem pessoas que nunca vão ouvir falar sobre salvação. Tem pessoas que nunca vão ouvir falar sobre céu. Mas vivem desenvolvendo a salvação como um verdadeiro cristão. Porque são salvos na sua ação. Não ouvir. Jesus disse que o privilegiado, o bem-aventurado, não foi quem ouviu sobre ele. Não foi quem está dentro da denominação. Não foi quem viu ele e que viu as suas maravilhas. Foi aquele que praticou. Quer ser bem-aventurado? Pratique. E não tem nada a ver com religião. Tem a ver com desenvolver o que Jesus ensinou, a união, o perdão, a graça, o amor, a misericórdia, domínio próprio, a mansidão. E isso é no decorrer da vida. E você vai descobrir que isso é mais difícil do que você imagina. É por isso que não pregam isso nas denominações. Não, não pregam. Eles condicionam as coisas exteriores, a coisas estereótipas, a não ir aqui, a não ir ali, a não fazer isso, a não fazer daquele jeito, não pode fazer sexo desse jeito, não pode fazer do outro, não tem que dar o dízimo, tem que fazer isso. Eles colocam um monte de palhaçadas e idiotices. Mas o que de fato faz você melhorar, evoluir, crescer como Jesus? Não. Isso aí não. Porque senão as igrejas esvaziam. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir sobre perdoar. Ninguém quer ouvir sobre virar face. Ninguém quer ouvir sobre ser manso e humilde, ser desaforado, desapontado, difamado e ficar de boa, ficar quietinho. Não, temos que ir pra cima, porque é isso que a nossa carne quer. Então é muito mais fácil. Só que, infelizmente, vocês estão indo no caminho errado. E eu paro por aqui. Volto a falar sobre isso mais pra frente. Então, para concluir, para você não ser salvo, mas para você mostrar que abraçou a salvação, você precisa desenvolvê-la. Você precisa parar e refletir, olhar para você mesmo e fazer tudo ao contrário do que esses próprios crentes fazem, né? Porque se tem uma turma que não perdoa, que não tem misericórdia, que não tem empatia, que não tem nada, é a turma crente. É a turma crente. Eu torno a dizer, eu conheço pessoas que nunca ouviram falar de Jesus e desenvolvem a salvação. Abraçaram a salvação no seu modo de viver, no seu modo de tratar o outro, no seu modo de se comportar sobre o outro, no seu modo de se importar com o outro. Enquanto você está na sua bolha, na sua bolhazinha, na sua bolha. Ali, ó, naquela coisa repetitiva. Segunda, culto dos irmãos, terça das irmãs, quarta de doutrina, quinta aquela coisa, e vai embora, vai pra casa, vai pro trabalho, aí pai, E a salvação? Ah, não tô falando com fulano e tal não, porque me sacaneou e tá aqui, ó. Vou orar pra Deus
Fui liberto desse Deus. Quero distância dele. Quero que esse Deus vá pra puta que o pariu. Não quero relação nenhuma com ele. Agora eu tô in love. Estou em ondas de amor com o Deus do verdadeiro evangelho. Com Jesus do verdadeiro evangelho. Esse sim tá me transformando por dentro. Esse sim me faz refletir em muitas coisas. Esse sim me faz repensar várias atitudes. Esse sim me faz ter outras atitudes. O verdadeiro evangelho, por isso Jesus disse que esse evangelho ele te liberta, ele te transforma. Porque depois que você fica conhecendo o verdadeiro evangelho, se você não perdoava, agora você perdoa. Se você não tinha domínio próprio, agora você busca ter esse domínio próprio. Se você não tinha empatia e fala que bandido bom é bandido morto, agora você tem empatia por aqueles que também fazem coisas erradas. E fala, não, esse cara pode se regenerar. Esse cara pode sim ser transformado. Assim como eu fui. Imagina se alguém falava assim, não, o Jadson bom é o Jadson morto. Ou o João bom é o João morto. Ou a Maria boa é a Maria morta. Você estaria morta e pronto. E como você iria desenvolver a salvação? Como você teria a oportunidade de conhecer essa maravilhosa graça? Então Jesus não tem nada a ver com isso. Eu também já tive esse pensamento. Só que quando a gente encontra o verdadeiro evangelho, acabou. A gente vira outra pessoa. Então, basicamente é isso. Mande para a pessoa que você acha que seria bom ela ouvir esses minutos que eu falei aqui com você. E aí a gente vai continuando falando sobre o evangelho, sobre a salvação, sobre tantos outros temas que vão surgindo. Eu vou pegando as carências, né, do povo, dos religiosos e vou falando em cima. Beleza? Fique com Deus, tamo junto e é nóis. Até mais.